Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre queijo. Para quem é novo aqui no canal, eu comecei a eliminar todos os produtos de origem animal da minha alimentação e da minha vida em geral há mais ou menos 5 anos atrás. Antes disso eu comia exatamente da mesma forma que toda a gente. Estás a me gravar? Sim. Desculpa. Agora que interrompeste, vens aqui dar-me um beijo. Cortas essa parte, tá a ver? E eu não fiz a transição de um dia para o outro. Há quem o faça sem problemas nenhuns, com sucesso, mas eu não o fiz. Eu fui retirando tudo aos poucos. Primeiro foi a carne, depois foi o peixe, depois foi o leite, depois foi os ovos e por fim chegou o momento que eu decidi de eliminar também o queijo da minha alimentação. E eu, como a grande maioria das pessoas, era super apaixonada por queijo, mesmo, a sério. Eu não havia praticamente nenhum tipo de queijo que eu não gostasse. Eu comia pizzas com queijo, sandes com queijo, tudo com queijo, tudo o que fosse socialmente aceitável eu acrescentar queijo, eu acrescentava. Eu gostava tanto de queijo que às vezes comprava daqueles queijos grandes e comprava um pão e comia tudo numa só refeição. E fazia isso com alguma recorrência. E quando eu me tornei ovo-lacto-vegetariana, eu sabia que o meu objetivo final era eventualmente tornar-me vegana e que eu queria que mais cedo ou mais tarde o queijo deixasse de fazer parte da minha alimentação. Mas querer fazê-lo é muito diferente de conseguir fazê-lo. E eu tentava durante alguns dias, mas acabava sempre por ceder, porque gostava, porque as coisas sem ele não me sabiam ao mesmo e sobretudo porque quando não o comia sentia falta dele. E foi depois de tentar algumas vezes e falhar sempre que eu decidi pesquisar o porquê disso acontecer comigo e com muita gente, porque eu tinha a plena noção que eu não era a única, porque sempre que eu falava que era vegetariana e que o meu objetivo era ser vegan, a resposta de toda a gente era: eu nunca conseguiria deixar de comer queijo. Isto era dito inclusive por pessoas vegetarianas, porque o principal motivo para as pessoas vegetarianas não serem vegan é o queijo, sem dúvida alguma. E depois de fazer essa pesquisa eu fiquei a perceber o porquê e é isso que eu vou partilhar convosco neste vídeo, depois desta introdução gigante. Eu quero só frisar aqui e deixar claro que é muito importante que vocês façam também a pesquisa por conta própria. Não acreditem em tudo o que eu digo ou em nada que um youtuber diga como se fosse uma verdade absoluta, porque não é. Eu não sou nenhuma especialista nisto, não tenho curso absolutamente nenhum em nutrição nem nada do género. Portanto, o que eu estou a partilhar aqui convosco são coisas que eu fui recolhendo ao longo do tempo com as pesquisas que eu fiz por conta própria. Quero só deixar isto aqui claro, que para não me caírem em cima nos comentários como já aconteceu anteriormente, por eu não dizer certas coisas 100% de forma correta cientificamente. A verdade é que eu não tenho os estudos suficientes para isso, eu quero só partilhar convosco as minhas opiniões, as minhas pesquisas, as minhas experiências, mas vocês também têm que ter alguma curiosidade e estarem dispostos a perder algum do vosso tempo a pesquisar, porque é muito importante vocês não acreditarem em tudo o que ouvem, tanto na internet como na televisão. Pesquisem, vejam documentários e estejam informados. E pronto, agora com todos os disclaimers à parte, bora lá ao que interessa. Começando pelo início, o queijo é um laticínio e todos os laticínios são ricos em gorduras saturadas e hormonas dos animais a que pertenciam e que obviamente vão parar ao corpo das pessoas que os consomem. E a existência dessas hormonas acaba por afetar as nossas. Já há estudos que provam que o consumo regular de laticínios provoca o aumento dos níveis de estrogênio e a diminuição dos níveis de testosterona. E isso só por si deveria ter um papel importante na decisão de deixar de consumir esse tipo de alimentos, mas eu neste vídeo quero falar mais sobre a questão do vício pelo queijo do que pelo seu valor nutricional ou tudo o que possa fazer de errado no nosso corpo. E a pergunta para este vídeo é: porquê é que a maior parte das pessoas tem uma relação de adição com o queijo? Quando uma vaca, por exemplo, fica grávida, tal como todos os mamíferos, começa a produzir leite para alimentar o seu filho. E o objetivo dela é cuidar dele, é ter certeza que ele está em segurança e que está por perto para se alimentar, para ter saúde e crescer bem e rápido. E como a natureza não deixa nada ao acaso, criou uma forma biológica ou fisiológica de que isso aconteça de forma natural e neste caso é através do leite. O leite tem um componente chamado casomorfina que faz com que o bezerro esteja sempre por perto e queira sempre voltar para mamar. E esta casomorfina, só para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que é, embora seja bem menos potente, está na mesma família do ópio e da morfina, que são ambas substâncias altamente viciantes.
Mas mesmo a casomorfina sendo bem menos potente que estes dois que eu acabei de falar, estes agentes do vício acabam por estar sempre presentes. Tanto que os bebés animais, as vacas e os cabritos estão sempre perto das mães e sempre a querer mais leite. Isto também acontece com os seres humanos. Eu não tenho a certeza se é exatamente o mesmo componente, se é esta tal casomorfina, mas há substâncias também no leite humano que faz com que o bebé queira sempre mais, porque é importante para o crescimento e desenvolvimento dele, e nós somos animais, quer queiramos acreditar, quer não, somos mamíferos tal como as vacas, os porcos, então temos mais ou menos assim coisas semelhantes. Bárbara, mas se a casomorfina só existe no leite, porquê é que as pessoas só se viciam no queijo? A verdade é que a percentagem de pessoas viciadas no queijo é bem maior do que as pessoas que são viciadas em leite, por exemplo, e isso tem uma resposta muito simples. A casomorfina existe nas partes gordas do leite, é onde existe em maior concentração. Portanto, o que é o queijo? O queijo basicamente é leite coagulado com uma alta concentração de gordura. Ou seja, se a casomorfina existe na gordura do leite e o queijo é feito da gordura do leite, então faz com que a concentração de casomorfina seja muito superior no queijo em relação ao leite. E consequentemente torna-o muito mais aditivo e viciante. E já se fizeram estudos em animais, mais especificamente ratos, que mostram que a administração de casomorfina nestes animais chega-lhes a provocar alterações de comportamento, como por exemplo, processo de aprendizagem mais lento, efeitos analgésicos, e administrado em doses maiores causava até amnésia. E talvez seja por isso que exista todo aquele mito que quem come queijo seja mais esquecido. Não sei, estou eu aqui a pensar. A verdade é que ainda não existem provas irrefutáveis na ciência em relação ao que a casomorfina pode causar nos seres humanos, porque como eu vos disse, os testes foram feitos em animais e embora nós tenhamos muitas coisas semelhantes, também temos muitas coisas que nos diferem deles. Portanto, se vocês não quiserem acreditar nesta teoria de que a casomorfina nos pode causar dependência, estão no vosso direito. Mas há uma coisa em que vocês têm que acreditar porque é irrefutável pela ciência, que é comidas com alto índice de gordura causam padrões de adição alimentar. Por isso é que nós temos sempre mais vontade e apetite para comer porcarias e coisas doces e coisas fritas. E só para perceberem melhor, uma maçã, por exemplo, tem 3% de índice de gordura, as batatas fritas têm entre 40% e 50% e o queijo cheddar, por exemplo, tem 74%. Portanto, é normal que o queijo, sendo um alimento tão rico em gordura, seja mais viciante que a maioria dos alimentos que nós consumimos. Portanto, se vocês já tentaram várias vezes eliminar o queijo da vossa alimentação e não conseguiram, não se martirizem, não fiquem a pensar que são mais fracos que o resto das pessoas, porque não é esse o caso. É tudo uma questão de desintoxicação. A única vez que eu consegui deixar de comer queijo de vez foi a única vez em que eu dei tempo e hipótese ao meu corpo de se limpar completamente de tudo o que eu tinha relacionado com o queijo dentro do meu corpo. Se de facto a teoria da casomorfina for mesmo verdade, embora ainda não tenha sido completamente provada pela ciência, o facto de eu ainda ter a casomorfina dentro do meu corpo vai fazer com que eu queira sempre comer queijo para suprir esse vício, tal como o tabaco, tal como as drogas, porque embora possa parecer muito descabido o que eu estou a dizer, a casomorfina é um derivado ou está na mesma família que duas substâncias a que nós chamamos de droga, que é a morfina e o ópio. Portanto, é normal que cause esse tipo de adição e vocês têm que dar tempo ao vosso corpo para ele se libertar de tudo isso e deixar de precisar de mais, porque acreditem, é plenamente verdade, eu passei por isso. Quanto menos vocês comem, menos vontade têm de comer. E isto foi uma coisa que eu nunca pensei dizer em relação ao queijo, porque como eu vos disse, eu era altamente apaixonada por queijo, eu comia queijo praticamente todos os dias e amava, e no início custou muito resistir a comê-lo, mas à medida que os dias e as semanas passavam, tornou-se cada vez mais fácil, até chegar ao ponto em que eu pura e simplesmente nem me lembrava que o queijo existia. E hoje em dia, por vezes, compro queijo para ter cá em casa e acabo por não o gastar, deixá-lo a estragar no frigorífico ou obrigar-me a usar nas comidas para ter a certeza que ele não estraga, porque por vontade própria a maior parte do queijo que eu compro aqui para casa vegan acabaria por ir para o lixo estragado. O queijo pura e simplesmente deixou de me parecer tão apetitoso e tão desejável. Hoje em dia eu vejo aquelas fotografias das pizzas com os queijos derretidos e não me dá assim tanta vontade de comer, eu não crio água na boca como acontecia há uns anos atrás. Eu na altura lembro-me de ter comprometido comigo mesma de ficar pelo menos um mês, 30 dias sem comer queijo,
e consegui, e hoje faz 3 anos e tal que não como queijo, portanto, se eu conseguir, vocês também conseguem. Mas, mesmo que vocês tenham muita dificuldade em deixar completamente comer o queijo como eu deixei, existem sempre opções vegan. Hoje em dia, então, é das coisas mais fáceis de encontrar. Há 5 anos eu posso-vos dizer que era praticamente impossível, principalmente se vocês não estivessem na capital. Não existia, pura e simplesmente não existia queijo vegan à venda em lado nenhum, mas hoje em dia já praticamente todos os supermercados têm pelo menos uma variedade de queijo totalmente vegan, quer seja no continente, quer seja no Jumbo, no Celeiro, na Terra Pura, lojas assim desse género, ou em último caso pela internet. Felizmente já é possível comprar esse tipo de coisas pela internet, portanto não têm desculpa, amigos, basta tentarem, terem força de vontade e estabelecerem limites para terem mais motivação para os ultrapassarem. Vocês conseguem tudo o que quiserem. E pronto, foi este o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham ficado assim mais claros em relação a toda esta questão da adição por queijo. Espero não ter dito também nenhuma barbaridade, eu acho que não, mas eu também vos deixei claro que não sou especialista nisto. Pesquisem, porque para além de toda esta questão da suposta adição pelo queijo, também existe todo o background de crueldade, quer animal, quer ambiental, que se deve ter em conta. O queijo não é de todo algo essencial na vossa vida e lá está. Existem sempre as opções vegetais, sem crueldade e sem adição e com um sabor muito, muito parecido. Ponham um gosto se gostaram, subscrevam ao canal se ainda não fizeram e vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho.